E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marliane Tavares e hoje nós vamos falar sobre um grande governador que viveu há muitos anos atrás, José do Egito. Esses dias para trás eu estava estudando e lendo um pouco sobre a vida de José e eu pude observar dois pontos que me chamaram muita atenção sobre a vida dele, sobre as atitudes dele. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Bom, gente, o primeiro ponto que eu pude observar na vida de José que me chamou muita atenção é a fidelidade de José a Deus e a sua escolha pela santidade, mesmo diante da tentação. Lá em Gênesis 39, depois você lê para você entender um pouco melhor, conta que a mulher de Potifar tenta José a se deitar com ela. E convenhamos que a mulher de um general não era uma coisa à toa de se jogar fora. Com certeza, a mulher de Potifar era linda e deslumbrante. E ela tentava todos os dias José para que se deitasse com ela. Mas a Bíblia conta que José sempre rejeitava aquela tentação. Mas chegou um dia em que a mulher de Potifar, cansada de ser desprezada por José, tomou uma atitude muito drástica e então tenta agarrar José. E José sabia que naquela ocasião dizer não à tentação, dizer não ao pecado já não era o bastante. Então a escolha de José foi fugir. É isso que eu quero que você preste atenção. Muitas vezes, só dizer não ao pecado, só dizer não à tentação não é o suficiente. Muitas vezes nós temos que tomar uma atitude drástica diante disso e fugir do pecado. Depois que José foge, a mulher de Potifar arruma muitas desculpas lá e acaba que José fica sendo o mal da história. José, depois de ser acusado falsamente, é condenado e jogado na prisão. Mas a Bíblia fala que Deus era com José e que em nenhum momento Deus o abandonou. Olha o que diz em Gênesis 39, a partir da parte B do versículo 20. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Com essa história e com essa análise desse texto, a gente pode observar qual é a colheita da fidelidade, qual é a colheita e o resultado de se plantar uma vida fiel a Deus, de se plantar uma vida em santidade a Deus. Deus sempre estará conosco, mesmo que a gente seja acusado de algo que nós não fizemos, mesmo que as pessoas nos entristeçam. Se nós permanecermos fiel diante de Deus e escolhermos santidade diante dele, dizendo não ao pecado e fugindo da tentação, nós sabemos que a nossa colheita, que o que nós iremos receber de volta é a presença do Espírito Santo, é o consolo e é a mão de Deus agindo em nossas vidas. Mesmo na prisão, Deus mostrou que estava com José. Deus pode te exaltar em todos os lugares que você estiver. Então aproveite cada momento da sua vida. Mesmo que você não entenda o porquê que está acontecendo isso na sua vida, tenha em mente que em todos os lugares Deus vai te exaltar. O segundo ponto que eu quero ressaltar aqui hoje para vocês é a gratidão de José. Está lá em Gênesis 50, a partir do versículo 15 ao 21. Depois você lê, mas eu quero só dar um resuminho aqui para você entender a história. Depois que o pai de José, Jacó, morreu, os irmãos de José ficaram com medo de que José ainda tivesse algum rancor deles no coração. Olha para você ver, depois de tudo que José fez por seus irmãos, pela sua família, pelo seu pai, os irmãos de José ainda tinham medo dele ter guardado algum rancor de quando, bem lá atrás, os irmãos dele o lançaram na cova e o venderam para comerciantes do Egito. Mesmo depois de tudo, eles ainda tinham medo do que José poderia fazer. Então o que os irmãos de José fizeram? Eles mandaram um recado para José, dizendo assim: olha, o seu pai Jacó, antes de morrer, ele pediu para que você perdoasse o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. E diante disso, a Bíblia fala que José chorou. Eu até imagino que depois de
tanto ato de bondade, tanto ato de amor e carinho pelos seus irmãos e pela sua família, José não acreditava que os seus irmãos ainda tinham medo dele. Então José tomou uma atitude que me chama muita atenção e me emociona muito. E eu quero ler hoje para você. Está lá em Gênesis 50, a partir do versículo 19. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu suscitarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Bom, eu acho que depois desse texto lido a gente pode entender o motivo por qual José foi tão exaltado por Deus. Ele tinha um coração grato a Deus acima de tudo e apesar de tudo que aconteceu. A gratidão, ela é capaz de nos levar a um patamar de intimidade com Deus tão grande, uma presença de Deus tão grande, que aonde nós formos ou o que fizermos, tudo será abençoado. A gratidão é capaz de transformar qualquer pessoa, capaz de transformar aquele coração duro, um coração de pedra, em um coração mole, um coração amável. Nós precisamos ser assim, nós precisamos ser gratos a Deus, mesmo que nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas, mesmo que tudo saia do nosso controle, mesmo que a gente seja insultado, seja entristecido, nós devemos agradecer e ser gratos a Deus. E nunca se esqueça, nós devemos aprender muito com esse governador chamado José. Escolha ser fiel, escolha santidade e escolha agradecer a Deus por tudo. Então é isso, espero muito que essa palavra tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe muito, que você tenha um dia extremamente abençoado por Deus. Tchau, tchau!